Oi, gente, nós estamos de volta aqui com o TV Mar News. Eu convido vocês a puxar a cadeira para conversar um pouco com a gente. Nessa semana que a gente continua comemorando o Dia Internacional da Mulher, aqui nossa cidade vai estar recebendo mulheres de diversas correntes partidárias às 19 horas lá no Hotel Jatiuca para a gente conversar sobre a inserção da mulher na política. E aí, essa conversa vai trazendo, eu já estava aqui conversando com as meninas, e essa conversa vai trazendo umas ideias, cada uma melhor do que a outra, que a gente vai poder explicar aqui para você, porque quem está trazendo toda essa discussão é a deputada estadual aqui, Jó Pereira. Bom dia para vocês. Bom dia. Eu converso com a deputada Jó Pereira, com a co-deputada lá de São Paulo, Cláudia Visoni, e a gente conversa também aqui com a Amanda, de lá de São Paulo, também, que traz essa, já está aí muito bem vestida, né? Traz esse movimento Vote Nelas aqui também para o nosso estado. Bom dia para vocês. Bom dia. Gente, que ideia maravilhosa essa discussão, né? Como é que a gente pode adaptar a realidade da política para a realidade da vida da mulher? Esse é um grande desafio nosso, né? E foi por isso que o gabinete organizou esse evento e nós somos apenas os anfitriões, né? O evento ele foi formatado e foi pensado conjuntamente e eu vou deixar para que elas digam qual é o papel de cada fala, qual a importância de incentivarmos e inspirarmos outras mulheres, Marlane. Então, Cláudia, primeiro, o que chama a atenção? Como eu disse aqui na hora da apresentação, você é co-deputada. O que é uma co-deputada e por quê? Bom, a gente resolveu ocupar a política, nós somos ativistas, eu faço parte de um movimento que chama Bancada Ativista e a gente resolveu ocupar a política coletivamente. Então a gente se organizou para fazer uma campanha coletiva para deputado estadual, que foi muito bem sucedida, a gente teve 149.844 votos, é a 10ª posição entre os mais votados na Assembleia Legislativa de São Paulo e a gente vai aprendendo com a prática. Primeiro a gente aprendeu o que era fazer campanha, era uma coisa muito nova para todo mundo coletivamente. Agora a cada dia a gente vai aprendendo o que é ocupar esse espaço coletivamente. Pois é, e aí quando a gente fala em fazer campanha, a gente estava já conversando aqui de bastidor, né? Como inserir essa novidade na vida de mulheres, por exemplo, que têm filhos, que precisam, porque a gente sabe que campanha é uma loucura. A gente passa o dia inteiro, é preciso muitas vezes passar o dia inteiro fora de casa. E aí vem a mulher que é mãe, a mulher que é dona de casa, a mulher que tem também como você, né, que também é ativista, enfim. Como conseguir fazer tudo isso e estar também inserida na política? Eu não tenho, assim, eu me apaixonei pela ideia do coletivo na política, não tenho essa ambição de me lançar individualmente, porque ter companheiros para dividir as tarefas, as preocupações e os compromissos é super importante. Se a gente fosse uma candidatura única, provavelmente eu não poderia estar aqui hoje, que é um dia que está acontecendo muita coisa lá em São Paulo, coisas graves e tudo mais, mas a gente consegue dar conta e assim, acho que tradicionalmente as mulheres sempre foram muito solidárias, então a gente se unir e é isso, hoje meu filho está doente, ou hoje eu tenho que atender tal compromisso, vai você, não vai você e vai indo. Amanda, e aí vem esse projeto maravilhoso, Vote Nelas. Conta pra gente o que é esse projeto e que retorno vocês estão tendo dele. O Vote Nelas é composto, nós somos um coletivo composto por 11 mulheres e a nossa ideia é falar justamente sobre isso, a participação da mulher feminina na política. Como nós podemos ocupar esse espaço, né? E pensar na mulher exatamente no contexto que você trouxe. A mulher é mãe, a mulher às vezes tem as coisas do lar, ou a mulher é uma executiva, e a mulher precisa ser olhada dentro da vida dela, né? Como participar assim da política sem deixar de ser mulher? E nós procuramos também, nossa primeira campanha, Vote Nelas, foi nas eleições para deputadas estaduais e federais, e as pessoas diziam, mas eu não encontro mulher para votar. Não tem mulher para votar. Nós elaboramos uma plataforma, pesquisamos mulheres no Brasil inteiro, colocamos lá fotos, os partidos, as bandeiras, tudo, porque o nosso objetivo é ser suprapartidário. Essa é a nossa ideia, para que as mulheres, com as suas pautas, se identifiquem e estejam lá.
foi um sucesso. O Brasil inteiro começou a achar mulheres. Inclusive, já está, então, aí com a página do Instagram de vocês, Exato. né? Para que o pessoal de casa já possa também se familiarizar, já começa a seguir. E aí, ali a gente traz também dados para dizer, olha, tem lugares no Brasil que não tem mulher, onde não estão essas mulheres, vamos votar nessas mulheres, vamos procurar essas mulheres. Contamos um pouco da nossa pesquisa, o resultado da nossa pesquisa que foi qualitativa. Nós procuramos mulheres no Brasil inteiro e perguntamos qual a sua dificuldade. E onde você venceu? Vamos compartilhar com todas? Vamos. Elaboramos essa pesquisa, que vai ser apresentada no evento hoje, onde algumas das suas perguntas serão respondidas sim. Processo de campanha e depois de eleita. E aí? É a nossa última pergunta. Pois muito interessante também você frisar essa questão de a pesquisa ter sido qualitativa, porque infelizmente aqui em Alagoas a gente vê muito isso também, né? A gente tem infelizmente um histórico de coronelismo aqui no nosso estado, vocês podem ainda não conhecer, mas você já sabe bem do que eu estou falando. Saiu bastante na nossa pesquisa. E aí a gente muitas vezes até tem a participação da mulher na política, mas a participação da mulher da política mandada por um homem atrás, né? E aí como é que fica a qualidade desse mandato da mulher para que o nome da mulher na política também não se apague? Que é o oposto do que a gente vê a deputada, por exemplo, Jó Pereira, participar, que é uma mulher bastante atuante e que, por trás dela, outras mulheres, certamente, né, Jó? É importante que a gente entenda que a mulher, quando ela entra na política, ela precisa entrar como mulher. Né? Ela precisa fazer a fala da mulher, ela não pode perder a sua essência para atender algum comando, né, o comando masculino. Mas isso não quer dizer que eu não tenha sido apoiada por outros homens. Então, quando o apoio vem a partir de um homem e isso for necessário... Quando é apoio e não quando exatamente, quando é apoio e não quando é comando. Isso. E no meu caso, foi apoio. Eu faço a voz da mulher, eu defendo as bandeiras, eu tenho as minhas convicções e isso é muito importante. É importante que as mulheres assumam esse espaço. Não só para defender os direitos das mulheres, mas defender a nossa visão na construção das políticas públicas essenciais para o desenvolvimento sustentável e para o nosso dia a dia. Saúde, educação, isso tudo sobre o nosso enfoque, o enfoque feminino. Essa visão equilibrada eu acho que é o que vai transformar o mundo. Ultimamente, depois que eu participei, e eu já participei do evento Jornada da Candidata lá em São Paulo, né, que foi organizado pelo coletivo Vote Nelas. Lá estavam deputadas do Brasil inteiro, a Tabata, a Marina, tinha uma deputada de Goiás, tinha uma deputada Goiás, indígena, né? Da bancada ativista, da bancada ativista também tinha co-deputada, tinha uma deputada, tem uma política também com deficiência, uma pessoa com deficiência. Luciana então, Trindade. era bem diverso, né? E lá eu aprendi que inovar na política, a mulher estar na política é a grande inovação, é a grande transformação política. Eu acho que é por aí, esse é o caminho, a mulher que tem a voz de mulher, que se coloque, que se expresse como mulher, que traga outras mulheres com ela. Represente, sobretudo. Isso é muito importante, trazer outras mulheres, né? A sororidade, dar voz, ouvir, compreender, dialogar e construir conjuntamente. Como a Cláudia disse, tradicionalmente, nós compartilhamos, né? Criamos os nossos filhos com a rede de mães, né? Assim, sim. E, né? Quem não tem um grupo, eu sou mãe de 3 filhos, tem um grupo do WhatsApp que é a minha salvação, né? Sim. Muitas vezes. Então, a gente sempre usa essa rede e as mulheres sempre estão dispostas a ajudar, né? E aí a gente vai, é a mãe que ajuda a filha, né? A avó que ajuda com o neto, que fica em casa. Então, sempre tem uma rede de mulheres apoiando outras mulheres. Como é o cenário? Como é que é o cenário lá em São Paulo? Olha, da participação da mulher na política. Então, é um cenário que talvez não seja tão diferente de outros lugares do Brasil. A gente ainda é subrepresentado, porque a gente está falando de uma democracia representativa, né? Então, a gente vive um país um mundo, na verdade, que metade da população é feminina. A gente vai estar com a representação adequada quando metade dos cargos representativos, tanto do executivo quanto do legislativo, do judiciário, as lideranças de empresas, forem
femininos. E esse não é um movimento anti-homem, isso é super importante a gente colocar, né? É um movimento que busca a representação adequada das mulheres e para o bem de todo mundo, porque como a Jo estava falando, somos nós mulheres que em geral, ainda, né, esperamos que isso mude, nos ocupamos da maioria das tarefas que dão suporte à vida de todo mundo. Então uma política feita por mulheres, com mais participação de mulheres, é uma política que vai melhorar a qualidade de vida da população em geral, desde o nascimento até a morte, porque são as mulheres em geral que cuidam dos pequenos e dos idosos, inclusive, né? É verdade, Amanda. Que balanço vocês, através desse movimento Vote Nelas, vocês fazem da mulher na política? Dentro da nossa pesquisa isso ficou muito claro, essa desigualdade, né? Hoje nós somos 15% no Congresso Nacional. Avançamos, sim, nós éramos 10 e agora chegamos a 15. Então, houve um avanço. Só que nós precisamos repensar o espaço, né? De pensar que o Senado não tinha um banheiro feminino até um tempo atrás. Era unicamente um banheiro masculino, ou seja, a política não foi pensada para a mulher nunca. Então, nós estamos neste processo da emancipação feminina e concordo com com a Jo e com a Cláudia, a gente não está combatendo os homens, nós estamos querendo nos nossos espaços. Mas, infelizmente, se tem 5 cadeiras e tem 10 pessoas, alguém vai ter que levantar, alguém vai ficar em pé. E dentro desse contexto, o que eu acho importante também ressaltar é que a mulher não precisa deixar de ser mulher para estar na política. Na pesquisa, algumas falaram assim, mas eu vou deixar minha família. Não, você não vai deixar sua família. Lá em São Paulo, por exemplo, a deputada Marina Elou, que compõe o nosso coletivo, o gabinete dela tem um espaço para crianças. Ela é mãe, ela entendeu que as filhas dela também precisam participar da vida dela. Não se trata dela deixar a vida para atuar na política. É um conjunto. Nós precisamos avançar, sim, precisamos avançar na política não só dentro do espaço legislativo, mas dentro também dos partidos políticos que compõem a questão política, as instituições. É a mulher em todos os espaços para que as pessoas compreendam. Não se trata só de visibilidade. Nós precisamos ter visibilidade, sim, mas somos competentes para atuar em qualquer função. Ser dona de casa não é uma exclusividade nossa. É um dever de todos que habitam um lar. Então, nós precisamos falar sobre isso. Muito bom. João, você acredita que ainda há espaço para crescimento da mulher na política aqui no nosso estado? Como é que está esse espaço? A gente tem mulheres ainda aptas a ocupar esses cargos? Com certeza, aptas, capazes, competentes. O espaço ainda, a Assembleia Legislativa, ela tem um pouco mais de 15%, é 18%, é a maior bancada feminina da história, né, do Parlamento alagoano. Somos 5 deputadas que temos, com relação aos temas ligados à mulher, uma voz única, né, uma voz que é um coro de 5 mulheres, mas nós temos que avançar muito, nós temos que ter a representação da mulher negra, que ainda falta, nós temos que ter a representação das mulheres que são minoria, quilombolas, indígenas. Então, esse espaço na Assembleia, nas câmaras de vereadores, nos cargos públicos, nos cargos políticos, eles precisam ser muito mais democratizados. Num estado como o nosso, como você disse inicialmente, extremamente tradicional, né? Ainda com resquícios de uma política, com viés, né, do coronelismo. Então, a gente precisa, com uma atitude extremamente machista, né, embora não pareça, a atitude machista hoje ela está, eu poderia dizer, um pouco mascarada, né? É politicamente correto apoiar mulheres, né? Isso, e aí, como é politicamente correto, eu apoio, mas o que é que significa esse apoio? É um apoio verbal? Como é que ele se dá? Né? É um apoio só verbal? Cadê os partidos que são presididos majoritariamente? Senão, eu acho que em Alagoas, me vendo assim na memória, apenas a rede tem uma presidente mulher, né? Que é a ex-senadora Heloísa Helena. Então, assim, como é que esses partidos estão, na prática, com ações, com atitudes, apoiando mulheres? Então, é isso que a gente tem que repensar, que refletir e que dizer a esses homens que a grande homenagem que ele pode nos prestar nesse mês da mulher, em todos os meses, todos os dias, é apoiar mulheres para que elas possam protagonizar e ocupar o seu espaço na política.
Muito bem, gente. Olha, um pouco mais disso, um pouco mais não, na realidade, muito mais de tudo isso aqui que a gente está vendo, vocês vão poder acompanhar a partir das 19 horas, não é isso? Lá no Hotel Jatiuca. Faz o convite, então, para que o pessoal possa participar. Eu vou convidar todas as mulheres para que estejam lá presentes às 19 horas no Hotel Jatiuca. Nós vamos ter muita informação, muita inspiração, apoio para que as mulheres se encorajem, afiliem-se aos partidos e sejam candidatas. Muito bem, gente. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. Sucesso aí nessa luta. Estou com vocês. Obrigada. Vote nelas. A gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui para vocês no TV Mar News.